Olá, o Fora de Pauta volta hoje a entrevistar um advogado. Ele que é professor, não é paulista, veio parar aqui no estado de Alagoas, mas fez mestrado, doutorado e fez seu pós-doutorado, resolveu aprender a língua italiana. Mesmo já sabendo falar o inglês. Inglês, isso mesmo. Mas para nossa satisfação, a gente está aqui hoje com o advogado o Elton Roberto. Eu sou toda minha. Para a gente é uma satisfação. O Elton, uma dúvida logo para iniciar. Eu olhando um pouco, todo canto que eu encontro só tem o Elton Roberto. É meu nome completo. Essa é o Elton Roberto. Na verdade, assim, a minha família é uma família de paraibanos, né, com descendência italiana. Meus tataravós eram Roberto de Maria. E meu pai se casou com a minha mãe, que são primos, né? E aí ficou a mesma coisa, tanto de um lado quanto do outro. O meu pai chama-se Ezequiel Roberto Neto, que pegou o nome do avô, e a minha mãe, quando casou com meu pai, ficou Maria Socorro Roberto. Então Roberto ficou um nome único entre os dois. Então eu sou o Elton Roberto, não tem assim, o pessoal diz, cadê o sobrenome? O Roberto é o sobrenome, não tem essa curiosidade de todo mundo dizer, o Elton Roberto de quê? O Elton Roberto, ponto. Aí eu brinco, é o Elton de mãe e Roberto de pai, ponto. Me diga uma coisa, você fez uma opção de atuar mais nessa parte criminal. Isso é uma opção difícil. Talvez seja uma das mais difíceis. Mais difícil. Foi uma opção difícil, porque quando eu fui o primeiro da minha família, uma família muito humilde, meu pai estivador, minha mãe doméstica, eu fui o primeiro filho a se formar, né? Uma família muito grande. E quando eu escolhi a profissão da advocacia, eu achei que a área criminal era a área que me apaixonei. E via muita injustiça, achava que a liberdade era um valor primeiro a ser tratado e trabalhado, e me enveredei para a área criminal. Vim parar em Alagoas em 97, né? Final de 97 para começo de 98, né? Estava aquela confusão ainda da época da dentro fardada e tal. E a área criminal sempre foi a área que eu militei, né? Como eu disse, é uma escolha muito difícil, porque as pessoas, eu sempre disse assim, o advogado que quer ficar bem de vida, ele vai para a tributária, né? Então o advogado quer continuar trabalhando ali todos os dias no afinco, é um trabalho muito árduo, porque você tem que lidar com liberdade, você lida com crime, lida com todo tipo de coisa que a sociedade às vezes não aplaude, não gosta, você está ali sempre, né, como se fosse um empecilho da famosa justiça. Então é uma área muito difícil, porque você é marginalizado junto com a pessoa que você vai acabar defendendo. Mas é uma escolha que eu fiz, eu não me arrependo, já são 25 anos de profissão já, dos quais quase 20 anos em Alagoas, e 5 anos em São Paulo, e eu me apaixonei, aí fui para a parte do magistério, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, sempre na área criminal, e hoje escrevi já 4 livros em português, um livro em italiano, lancei na Itália esse livro sobre a questão da paridade de armas entre acusação e defesa, que é uma coisa que a gente precisa rediscutir, inclusive no Brasil. Lancei inclusive um livro também no Brasil sobre isso, né? Que é a desigualdade que existe entre a acusação e a defesa do ponto de vista de quem está sendo acusado. Então você vê, por exemplo, a própria mídia ela dá um foco muito maior para a acusação do que para a defesa. Então quando a pessoa é acusada de alguma coisa, as pessoas querem saber quais são as provas, então, mas a defesa ela fica sempre em segundo plano, no terceiro ou no quarto plano. Então a gente estudou bastante sobre isso, eu fiz algumas propostas legislativas na mudança do Código de Processo Penal em 2010, participei da comissão de reforma desse Código de Processo Penal, que infelizmente está até hoje parado na mão do ministro Luiz Fux. Onde você poderia analisar, na verdade, do ponto de vista desse enfoque mesmo que você relata sobre como a própria, não só a imprensa, mas a população dá mais enfoque para a acusação do que para a defesa. Sim.
Isso é uma realidade mundial ou uma situação mais É uma brasileira? realidade nacional que já foi internacional. Tanto é que eu fiz esse estudo na Itália, e na Itália também teve esse enfoque nos idos de 1990 para 92. Né? Hoje a Itália ela tem um equilíbrio muito maior entre acusação e defesa, entendendo que essa necessidade de você ter sempre a parte que acusa e a parte que defende em um pé de paridade, de igualdade de condições, é essencial para você fazer justiça. Né? Então você tem muito menos processos na Itália, porque os processos só começam quando realmente existe uma acusação séria. Aqui no Brasil, infelizmente, alguns processos são verdadeiras piadas, né? Você não tem um processo sério, você entrega na mão do Ministério Público um poder muito forte para ele acusar qualquer pessoa com qualquer tipo de indício, e aí você vira réu. Uma hora para outra você vira réu no processo. Você vê agora, né, a situação do próprio presidente Lula virou réu no processo quando não há na minha concepção, nenhuma justa causa para falar em indício de crime. E como ele, com outras pessoas, não é porque o Lula não, para outras pessoas também. Quantos e quantos desses 25 anos de profissão que eu tenho, eu já defendi pessoas, né, que viraram réus em processo crime que não existia elemento nenhum, nem de acusação. Mas pelo simples fato do poder de acusar, que o Ministério Público tem no sistema brasileiro, e depois, eu vou lhe acusar, se você for inocente, vai ser provado lá na frente. Isso não pode. Né? Então as pessoas têm uma ideia equivocada de justiça por causa disso. Elas acham que só quem está sendo réu no processo é porque existem provas concretas de fato criminoso, quando na verdade não é bem assim que acontece. Né? Nós temos um universo, por exemplo, nesse ano de 2016 que passou, nós até agora não tivemos nenhuma condenação de cliente nenhum nosso. Por quê? Porque as acusações, porque as acusações foram todas infundadas. Agora, olha o constrangimento que é você ser réu num processo de crime. Você ser acusado de um crime que você não cometeu. Isso é um constrangimento muito grande, porque você passa a ser visto pela sociedade como criminoso já. Ninguém pensa, ninguém olha para a pessoa que está sendo acusada de um processo de crime como cara de inocente. Já olha como cara de culpado, porque se está sendo acusado é porque culpado é. É assim que a sociedade vê e enxerga o processo criminal. E aí é onde entra o papel do advogado, né, para poder trabalhar essa questão e trabalhar bem para que as pessoas que são inocentes sejam inocentadas e aqueles que são culpados que sejam punidas, mas dentro e na conformidade legal, dentro do modelo de justiça que nós temos no Brasil. Diga uma coisa, na sua opinião, a justiça tem um velho ditado que a gente costuma dizer que a balança ela tende a pender de acordo com o escritório que você possa contratar. Na verdade, eu acho que a gente tem uma justiça um tanto quanto seletiva. Né? Infelizmente, ainda é assim. É uma crítica que eu faço aí quando eu faço. Na verdade, em todas as áreas. Em todas, não, sim, mas a justiça é pior. Sim. Porque, olha só. Não, estou falando em todas as áreas, seja ela criminal, seja ela... Sim, a justiça é seletiva, infelizmente. Né? E quando eu falo isso, não estou atacando determinado magistrado, porque o pessoal fica tudo milindrado. Eu nunca vi tanta gente milindrada como é esse pessoal né? Quando faz uma crítica à justiça, parece que você ofendeu a matriz de Calcutá. Não é assim. Ela é um poder que precisa ser, inclusive, criticado, precisa ser reinventado. Né? A gente fala tanto do executivo, fala tanto do legislativo, e o judiciário fica ali, como se fosse a joia da coroa. Mas não é. O judiciário que deveria ser, eu sempre digo isso, a última tábua de salvação, a serenidade, o equilíbrio, quando esses dois poderes aqui, executivo e legislativo, não conseguirem se encontrar, o judiciário deveria ser essa tábua de salvação. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, o que nós temos visto é o contrário. É um poder judiciário totalmente seletivo, politizado ao máximo para dar razão a quem às vezes não tem, né? E você vem, mas é que quem tem o melhor escritório, infelizmente o poder econômico ainda fala muito forte, né? No poder judiciário brasileiro. Não estou falando em corrupção, não, isso é uma outra história, que também tem. Né? Existem juízes corruptos, existem promotores corruptos, existem advogados corruptos. A corrupção também existe no poder judiciário. Não é uma exclusividade do poder legislativo ou do poder executivo. Só uma pergunta aqui, um adendozinho. Me parece que existe no Brasil cerca de 550 processos contra juízes no Brasil. Uhum. Tem informação disso? Sim, os processos contra os magistrados, e é uma outra coisa que a gente precisa entender, né? O único poder, o único servidor público que tem como beneplácito, como pena, a aposentadoria é o magistrado. Eu sou professor da UFAL, se eu for pego fazendo qualquer coisa que seja contrário àquilo que a lei
Estatuto do Funcionário Público determina, eu sou exonerado sem direito a mais nada. O magistrado, quando é pego fazendo qualquer tipo de coisa errada, uma corrupção que for, ele é aposentado, ou seja, ele fica recebendo os cofres públicos como se fosse pena. Isso é um absurdo. Né? É uma coisa que precisa ser revista urgentemente. Os magistrados têm 60 dias de férias. Você vê outra categoria que tem 60 dias de férias? Não existe. Né? Então, existem várias. O magistrado recebe, por exemplo, que para mim é legal. Eu já discuti com vários magistrados. Ah, mas é legal, sim, mas é imoral. Você receber um auxílio moradia, já tendo casa para morar, de R$ 4.200, R$ 4.700. É imoral isso. Ah, mas isso é um aumento de salário às avessas, escondido, mas isso é imoral. Então dê um aumento de salário, dê auxílio moradia para quem já tem casa, para quem já está morando na comarca, para juiz aposentado. Isso para mim é uma imoralidade. Então, no momento que você começa a questionar os poderes, o executivo e o legislativo, e você deixa o judiciário de lado, como joia da coroa, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, essa seletividade do poder judiciário, ela precisa ser questionada, ela precisa ser combatida. A gente precisa questionar, inclusive, a forma de acesso dos juízes ao poder judiciário. E veja, tivemos agora uma decisão absurda no Distrito Federal, onde um juiz que deveria proteger as crianças e adolescentes determinou para a polícia métodos de tortura para a desocupação de uma escola. Quais métodos? Privação de sono, que os meninos ficassem sem água e sem comida, que não vissem os pais, que não deixassem ninguém entrar nas escolas, que cortassem água e luz e qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior, e que inclusive colocassem produção de elementos sonoros durante a noite para que eles não pudessem dormir. Um juiz deu isso numa decisão judicial. Que juiz é esse? Qual é a formação desse juiz para chegar a tomar uma decisão dessa e achar que pode fazer isso? Então, assim, o acesso do magistrado ao Poder Judiciário por concurso público tão somente, para mim, precisa ser revisto. Eu cheguei a perguntar, inclusive, ao desembargador Tutimés exatamente sobre esse ponto. Qual era a opinião dele na questão da escolha de juízes e desembargadores. E se o processo, ele achava que o processo seria democrático, o atual. E ele deu exemplo de vários países na Europa onde essas pessoas são escolhidas através de eleição. Sim. A preocupação é de como não envolver o processo de escolha de um juiz, né? O mesmo processo que tem causado no processo do legislativo. Mas a gente pode depurar isso sem problema nenhum. Por exemplo, na Itália, de onde eu consigo fazer meus estudos, o acesso às cortes superiores se dá também através da universidade. Vários professores se transformaram em ministros. Mas a pergunta, lá no caso da Itália, eles são eleitos, como é que se diz? Não, o acesso é para o concurso público, né? Sim. E existe também o acesso através do notório saber jurídico na universidade. É uma eleição interna entre eles fazem essa eleição e assim, quem vota é o pessoal que é ligado à justiça. Então a gente precisa só o Poder Judiciário que faz essa votação. Advogado não votaria? Vota também. Todo mundo ligado ao judiciário, todo mundo servidor público ligado ao judiciário vota. Tá. Né? Então a gente precisa rediscutir esse modelo de acesso à justiça. Por que estou dizendo isso? O concurso público, mas é a meritocracia, Welton, mas veja só. A coisa mais fácil do mundo é você passar no concurso público. É difícil, sim, você pegar qualquer menino desse, passar dois anos estudando trancado dentro de uma casa, ele decora todos os conceitos e passa em qualquer concurso público do mundo. O problema é, qual é a critério de formação dessa pessoa quando vai dar uma decisão dessa? Um juiz da infância e da juventude determina que a polícia prive os adolescentes de sono utilizando efeitos sonoros, que prive os adolescentes de água e comida, que prive os adolescentes de contato com os familiares, que prive os adolescentes de ter contato com energia, com luz, com tudo. Métodos de tortura clássicos. Que juiz é esse? Ele conhece a lei? Sim, mas basta conhecer a lei. Que leis são essas também que nós temos que começar a questionar? Né? Nós sabemos que essa estrutura que está formada hoje, porque muita coisa é interessante falar sobre lei. Eu discuto com meus alunos muito isso na Universidade Federal de Alagoas. A escravidão era legal. Nunca ninguém teve um escravo ilegal, não. A escravidão era lei. O nazismo foi legal, estava na lei.
A mulher não votar era legal. Existem várias coisas que estavam na lei. O racismo era legal. A lei de secessão americana era legal. Então, esse argumento, na minha concepção, mentiroso, falacioso, porque está na lei, sim, mas que lei é essa que nós estamos discutindo? Aí vem a história agora, uma lei absurda dessa, essa proposta de emenda constitucional, que vai congelar os investimentos do Brasil por 20 anos. Todo mundo está achando isso, a imprensa, né, a imprensa midiática maior, que não fala das ocupações das escolas, porque vai ter que falar o contraponto. Olha só a coisa mais absurda. Eu não tenho problema nenhum em discutir a questão das emendas constitucionais, se a gente tem o ponto e o contraponto. Por que a imprensa não quer dar o contraponto? Porque ela quer dizer que essa emenda constitucional ela é de controle de gasto público, quando, no mês de setembro, nós tivemos o maior rombo das contas públicas desde 2001. Que gasto público é esse? Que controle é esse? Então, assim, quando se questiona, eu entrei nesse assunto para mostrar para você que falar que está na lei, está legal e ponto, e por isso nós temos que obedecer cegamente à legislação, é um tanto quanto você criar uma sociedade sem dinamismo, sem informação nenhuma cultural. Porque, como eu disse, se nós fôssemos falar sobre lei, a escravidão seria até hoje legal, então nós não poderíamos fazer nenhum tipo de revogação da escravidão por lei. Só um adendozinho, uma coisa que me surpreendeu, me parece que só o ano passado que a lei que determina trabalho escravo foi aprovado. Sim. O ano passado. E aí o presidente do Senado ainda disse, numa das entrevistas, que a pressão internacional, inclusive para regulamentar isso, né? Para regulamentar. O que é trabalho escravo, na verdade? Exatamente. E não está regulamentado ainda. Pois é, então assim, o que a gente tem no Código Penal, a questão de você reduzir o trabalhador à condição análoga de escravo. Então, o que estão querendo fazer hoje, pelo menos revogando as garantias trabalhistas, revogando tudo isso aí, é o quê? Aí não, quem vai regulamentar é o mercado? Sim, mas que mercado bonzinho é esse que vai deixar a pessoa só tomando lanche durante 15 minutos? Eu, como profissional que sou professor, sou advogado, eu não tenho problema em trabalhar 15 horas, mas é uma escolha minha trabalhar 16 horas por dia. É uma questão que eu faço naturalmente. Agora, não posso impor que o trabalhador trabalhe 16 horas por dia, por imposição, né? Mediante uma contraprestação que a gente sabe o que é. Se nós não tivéssemos, veja bem, Mário, se nós não tivéssemos no Brasil, por lei, estabelecido um salário mínimo legal, você acha quantas pessoas iam pagar para o trabalhador? Porque tem gente que quer trocar trabalho por comida, como nós tínhamos antigamente, como temos até hoje em alguns lugares do país. Agora, há pouco tempo foi pego isso na região norte. Então, assim, aí o pessoal fala, mas o salário está muito alto. Minha gente, R$880, para o cara sustentar uma família, é muito alto como? Eu sempre digo, se quem não tem condição, não contrata, vai e faça. Eu só posso ter no meu escritório de advocacia o tanto de advogados que eu puder pagar decentemente. Se não puder, faço eu. Mas eu não posso ficar explorando a mão de obra alheia para dizer, não, mas olha, agora está muito caro, está muito alto, está muito isso, está muito aquilo. Não, nós temos que começar a compreender. Essa compreensão tem que ser uma compreensão humana, para fora da legislação. Aí sim, através de você ter uma compreensão humana, por isso que eu digo, que juízes nós estamos formando? Que juízes são esses? Passou no concurso público, virou Deus e ponto final, ninguém questiona mais a decisão desse cidadão? Não, temos que questionar. Temos que, inclusive, até o direito de desobedecer. Eu sou um pouco radical meio revolucionário. Mas você vai desobedecer o Poder Judiciário? Sim, com as decisões como essa, por exemplo. Se eu fosse um policial, como é que eu ia fazer isso com um adolescente, com uma criança? Será que esse juiz gostaria que alguém fizesse com o filho dele? Privasse o filho dele de sono através de uma zoada infernal, não deixasse o menino dele tomar água, ou não deixasse o menino dele comer? Então, são essas questões que a gente precisa colocar o judiciário em um ponto crítico, mas não é destrutivo, é crítico, construtivo, porque a gente não pode fazer uma crítica para destruir, não serve o poder. Eu sempre faço isso com o executivo, com o legislativo, mas o judiciário, infelizmente, as pessoas têm medo. Têm medo do poder judiciário. E por isso que já disseram que a pior ditadura que nós podemos enfrentar é a ditadura do poder judiciário. Só um reforço aí, eu tive 2 oportunidades de ocupar funções de
no executivo. Eu fui secretário da Agricultura e fui superintendente do INCRA. E por incrível que pareça, nas duas funções, os maiores problemas que eu tive foi com juízes. É estarrecedor. Algumas pessoas olhavam para mim e disseram, você no INCRA não teve problema com os movimentos sociais? Eu disse, nenhum. Os que eu tive mesmo foi com juízes dando despachos ilegais, a maioria dele. Quem me salvava, por sorte, na época tinha um corregedor, que tinha uma acessibilidade, que era o Estácio Gama. Estácio. O Estácio deu uma ajuda extraordinária, porque muitos juízes dando despacho totalmente ilegais, áreas que não era por exemplo, a área federal, e o cara, um juiz dando despacho, ação de despejo de local que não tinha, em vez de ajudar, tensionava mais. Então, falta essas. Aí que tá. Aí nós temos que questionar, inclusive, também, de onde vem. Né? É difícil falar isso em tão pouco tempo, mas de onde vem a formação? Quem são esses juízes que estão hoje aí? Né? Qual é a formação cultural, econômica, social deles? Por que falta sensibilidade social à maioria dos juízes brasileiros hoje? Por que aqui um juiz, quando determina o despejo de um pessoal que está ocupando, por exemplo, uma escola, ou ocupando um sem-teto que está ocupando uma casa, por que ele simplesmente manda botar força, é minha ordem, ponto? Porque na vida dele, pergunto eu, ele já passou por algum problema parecido com aquele? Dificilmente. Porque a maioria dos juízes brasileiros vem de berço nobre. Vem de uma elite que nunca se preocupou com a classe que está aqui embaixo. Então as decisões têm que ser cumpridas. É o poder da força, eu mando e ponto. E que se quiser você vai lá e bota o trator para cima, bota a polícia para bater e tira e acabou. Então veja, são pessoas que não vão se preocupar se os filhos dos outros que precisam de escola pública, vai ter escola pública amanhã. Porque a maioria não estudou em escola pública. Quando estudou em Universidade Federal, o fez porque a Universidade Federal era melhor do que as particulares, como são até hoje, na verdade, no Brasil. Né? Melhor que eu digo em resultado. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, outro que não seja em resultados. Se você pegar na minha área do direito, os melhores resultados na OAB, eles advêm das escolas públicas. Né? Então, assim, falta sensibilidade e começarmos a questionar a formação do juiz. Pois é, estamos conversando aqui no Fora de Pauta com o advogado, o Elton Roberto, e nós voltamos já já. Hoje é o senhor é quem manda, falou, está falado. Não tem discussão. Não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Não. Não e não. O senhor que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Não a falta de saúde. Não a injustiça. Não a falta de educação. O senhor vai pagar e é domado. Não a desigualdade. Cada lágrima rolada neste meu penar. Diga não à PEC 241. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Sim, a um país mais justo. Na sua frente, apesar de você. Pois é, estamos voltando com um programa Fora de Pauta, entrevistando o advogado, o Elton Roberto. No primeiro momento, eu estava falando dos embates que nós temos aí com um poder que sempre foi muito protegido e até certo ponto existe uma certa distância da sociedade, que é o poder judiciário. Eu perguntaria assim, rapidamente, qual dos três poderes você considera o mais conservador? O judiciário? Judiciário. O executivo ou o legislativo? Judiciário. O judiciário é o mais conservador, porque é o que menos oxigena. Tanto o executivo quanto o legislativo, a cada 4 anos a gente consegue mudar as peças do jogo. No
o eleitor tem esse poder de mudar. Você pode ver, se você fizer uma análise de todas as eleições, né? A cada 4 anos a gente consegue fazer uma movimentação oxigenada do que a gente quer, do que a gente não quer. O Poder Judiciário não. Nós temos juízes que passam no concurso com 25, 26 anos, vão ficar no Poder Judiciário até os 70 anos de idade, hoje até 75. Eles ficam 50 anos encastelados nesse poder. E aí, quanto de poder isso não agrega, isso não acaba girando em torno dessa pessoa, né? É lógico que você tem, mas você tem políticos que estão há 50 anos com mandato. Sim, mas o povo renova o mandato dessas pessoas. Ponto. Então, assim, a gente precisa compreender que existe uma participação popular nessa renovação. No Poder Judiciário, nenhuma, né? Uma vez passou no concurso, ponto. Ele fica ali, é um cargo vitalício. Ele só sai dali aposentado ou morto, né? E passa a concentrar poder, lógico. Quando a gente fala em poder judiciário conservador, é porque a forma desse conservadorismo acabou sendo a maneira como ele concentra poder. E você sabe que dificilmente você discute poder e retirada de poder. Por exemplo, por que o Código de Processo Penal está na mão do Luiz Fux até agora? Desde 2011. Há 5 anos. Porque sabe que ao aprovar a reforma do Código de Processo Penal, os juízes vão perder o presidencialismo da instrução criminal. A concentração da prova vai deixar de ser presidencialista. Vai passar a ser das partes, vai passar a ser do Ministério Público e da Defesa, como é na Itália, como é na Espanha, como é na Alemanha, como é em Portugal. No Brasil não querem porque não estão concentrando, vão perder esse poder que se concentra na presidência das provas, entendeu? Então, o Fux, que não tem nada a ver com isso, pediu vista do código, do projeto de reforma do Código de Processo Penal e sentou em cima e está com ele até agora, ninguém mexe, porque é o ministro. Imagina vou pedir vista, me dê vista aqui, agora numa semana, há 5 anos que está com ele e ninguém mexe. Foi só aquela história também do financiamento empresarial de campanha, quando sentou em cima o Gilmar Mendes. Ninguém mexe. Né? Foi um inferno. Ninguém mexe. Me diga uma coisa, como a gente falou aqui no início, a função de ser um criminalista, quando você faz essa opção, ela é muitas vezes espinhosa. Sim. Você pegou muitos casos assim, muito, muito difíceis, né? Uhum. Casos emblemáticos a nível do Estado, que ela teve repercussão, quase todas elas, não só estadual, mas algumas a nível nacional. Uhum. Eu vou pegar um caso aqui também que foi muito emblemático, que você citou rapidamente aí, é o caso da gangue fardada. Você foi advogado do Coronel Cavalcante. Isso. A pergunta que eu faço é o seguinte, fazer uma defesa de uma pessoa como o Coronel Cavalcante, que tinha na população uma visão, né? Você podia dizer praticamente que não fosse consenso, mas muito acentuado de que ele era um culpado, é muito difícil? É muito difícil porque você precisa, aquela história, você tem que remar contra a maré sempre, né? Então, assim, na hora que você entra numa defesa dessas, você tem que saber exatamente o que vem de lá. Então, assim, você tem que ser uma pessoa que vai trabalhar com muita estratégia para poder trabalhar o processo e saber que esse processo tem uma influência tanto para dentro da esfera judiciária quanto para fora com a sociedade, né? E isso, quando você consegue convencer o seu cliente de que ele tem que seguir as suas orientações, é fácil. O Coronel Cavalcante era uma pessoa um pouco difícil para essa tarefa. Embora fosse um militar muito centrado, algumas coisas para ele pareciam um tanto quanto absurdas quando eu levava para cá, ele queria levar para cá. Então a gente passou a ter um embate interessante entre eu e ele, né? Mas acabou, em alguns processos nós acabamos tendo sucesso. Tanto é que quando eu peguei a causa do Coronel Cavalcante, ele tinha 12 processos crimes. Desses 12 nós conseguimos absolver em 8, né? Então foram 8 absolvições. Isso a imprensa não divulgou, ninguém disse, né? Até porque acabou, ficou sendo mais acentuadas as condenações que ele acabou tendo do que as absolvições que nós acabamos conseguindo para ele. Mas é uma dificuldade, eu digo sempre isso, a dificuldade vai existir na vida de um advogado criminalista e ele precisa entender o seguinte, ele não vai ser o herói a ser aplaudido sempre, ao contrário, por muitas vezes ele vai ser a pessoa a ser
ofendida, xingada. Eu já entrei no tribunal sob vaias absurdas, né? Que era um caso que as pessoas defendiam determinada situação. Por princípio, eu até entendo, e com certeza elas estavam corretas na defesa principiológica, mas não na defesa processual. Eu tinha a minha razão, tanto é que consegui algum mérito naquela defesa. E a gente tem que compreender que nós não seremos o herói da sociedade nas defesas que vamos fazer quando a sociedade, como você colocou, quando a sociedade se põe já de um lado, mesmo sem saber quais são as provas, as coisas que estão no processo. Você pode ver o mensalão. Tu vê o mensalão, tu fala mensalão, mas ninguém sabe quais são as provas que tem lá. Né? O Zé Dirceu foi condenado sem prova nenhuma. Mas a sociedade acha que ele foi condenado justamente ou injustamente? A sociedade acha que foi justa a condenação. Né? Então, assim, por conta disso que você tem essa dificuldade de estar ao lado do senso comum. Então, eu sempre me coloco muito tranquilo. E, assim, aqui defendi os deputados estaduais, na época da Tatulana, da Operação Gabiru, foi advogado do Cícero Ferro, Milton Albuquerque, dessas pessoas todas. Mas eu quero pegar um caso assim que também foi muito emblemático. A situação Ceci Cunha. Ceci Cunha, esse caso inclusive tem repercussão internacional. O caso de Ceci, eu cheguei a ler já há um certo tempo, uma entrevista sua sobre, na defesa do acusado, né? Talvanes Albuquerque. Você tem, assim, como ser humano, ficou convicto de que o Talvani não teria nada a ver com eu até hoje tenho convicção absoluta de que Talvani é inocente nesse caso. Convicção pessoal, convicção profissional. E estou dizendo isso porque o processo já acabou. Ele já está condenado, né? Mas eu tenho convicção pessoal que o júri errou. Não foi ele que mandou matar Ceci Cunha. Essa é uma convicção muito forte que eu tenho. Outras forças trabalharam para isso e acabaram utilizando ele como instrumento, porque ele acabou se metendo em uma outra confusão com Augusto Farias. Isso também ficou notório no estado de Alagoas. E aí ficou aquela história: se ele mandou matar o Augusto, eu teria mandado matar a Ceci. Foi uma lógica, né? Então, utilizaram uma lógica mais aproximativa de uma coisa e de outra, como sendo ele o maior favorecido da morte de Ceci. Existe uma corrente minoritária que chega a afirmar, minoritária, né? Que acha afirmar que poderia ter sido um ex-governador. Sim. É uma convicção que inclusive, o processo aponta para essa direção, só que a polícia não aprofundou essa investigação, até porque naquele momento ele era o governador do estado. Né? Eu não estou dizendo que tenha sido ele, veja. Mas depois dizer, o advogado foi lá no programa do Mar e disse que foi, não estou dizendo que... Estou dizendo que no processo existe essa corrente, não se criou isso como linha de defesa, quero deixar isso bem claro. Não foi criado até porque eu só fui contratado para fazer o júri, eu não peguei o processo todo, mas existe essa corrente no processo que não foi explorada pela polícia. Inclusive existia uma testemunha que falou, que apontou o ex-governador como mandante na frente de um juiz e de 7 promotores. Quem está dizendo sou eu, está lá no processo. Então, assim, é uma corrente que existiu, que acabou não sendo explorada a fundo. Aí são as lendas, né, e os encalços que Alagoas nos permite, pelo menos, incursionar. Um outro caso muito emblemático, aliás, de tantos outros, que eu acho que esse também foi muito emblemático, o caso do Paulo Bandeira. Também sim, sou do Adalberon, que foi condenado no caso do Paulo Bandeira, e ele também até hoje jura inocência absoluta. Nesse caso, a inocência dele, que ele jura, e até hoje eu também acredito nele por conta... Eu não vi motivo. Qual seria a motivação do Adalberon ter mandado matar o Paulo Bandeira? Não sei, uma motivação patológica, porque econômica não era. Né? O Paulo Bandeira... denúncia dele, no caso? Não, o Paulo Bandeira fez denúncias contra uma professora. Era uma denúncia de dinheiro de quermesse, não era denúncias de desvio de verba pública, como o pessoal acabou noticiando. Era denúncia de desvio de um dinheiro de uma quermesse que sobrou. Tipo assim, sobrou na quermesse R$300 e a diretora embolsou o dinheiro.
Era uma denúncia nesse naipe, nessa envergadura. Não era uma denúncia de dinheiro do Fundef, nada. Isso depois é que o pessoal transformou, né? E aí fizeram uma investigação, uma apuração, e viu que houve um desvio de finalidade, não um desvio de recurso público. Porque há uma complicação muito grande nessa lei. Quando você, por exemplo, ao invés de você ter comprado a merenda X, você comprou a merenda Y, mas você comprou a merenda. Ao invés de ser na escola X, foi na escola Y, mas ela foi para a escola, então não houve um desvio para a prefeitura em si. Então eu não vi motivação, até hoje não vi motivação, mas é aquela história, o conjunto da obra, da Alberona, é uma pessoa muito esquentada, tinha problemas outros passados, a vida pregressa era complicada, né? Então, assim, às vezes, ele foi, acredito eu, que tenha se condenado mais pelo conjunto da obra do que pelo fato em si, no caso do Paulo Bandeira. Que foi uma barbaridade. Mas ali foi uma barbaridade, inclusive até hoje, assim, eu conheço a viúva dele, a pessoa da minha relação pessoal com a família de minha esposa, por conta de serem pessoas ligadas à educação e tudo mais. E foi uma coisa assim, absurda. Uma barbárie. Foi absurdo. Eu tive foi absurdo. No julgamento, eu fui lá umas 2 vezes. Foi absurdo. E assim, aí, então, o advogado acaba levando esse ódio, né, ou raiva das pessoas que querem que o outro lado ganhe, porque você está acabando colocando o contraponto. E pouca gente está preparada para o contraponto. Pouca gente está preparada para o contraditório. Eu sou uma pessoa tranquila, inclusive assim, como eu disse, eu gosto do debate franco e aberto, que a gente consiga ouvir um lado e ouvir o outro. De sorte que você consiga, inclusive até crescer ou até mudar de opinião. Eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, só quem não muda de opinião é louco. Né? Eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião, mudo de opinião sem problema nenhum. Desde que a opinião outra me convença de que a minha está equivocada. Aí você tem que mudar, você vai ficar ali batendo, né? A fogo e ferro frio. Então eu mudo. Agora, é preciso que as pessoas, primeiro, estejam aptas a ouvir. Né? Essa cultura de ódio que nós estamos vivenciando na política, ela é muito prejudicial. Hoje está sendo prejudicial ao campo da esquerda, mas ela pode ser prejudicial ao campo da direita. Então, assim, a gente tem que começar a entender que essa forma de você não debater mais tanto o sistema, quanto o regime, quanto a forma, quanto os métodos, como as estratégias políticas para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado, elas têm feito malefícios enormes. Porque hoje, quem sai perdendo é a esquerda. Eu me coloco no campo à esquerda, as pessoas sabem, fui candidato pelo PT, derrotado agora a vereador em 2016, nesse último pleito. Acho absurda, por exemplo, as pessoas nem queriam nem ouvir sua proposta porque você era do PT. Isso pode acontecer também do outro lado. Né? A gente, quando a gente deixa de debater as ideias, os ideais, você deixa de ter uma sociedade que cresça. Você vai ter uma sociedade que vai odiar ao invés de compreender. Você pode dizer, não, Elton, o seu projeto não me atende. Por causa disso, eu acho o projeto A melhor, o projeto B melhor. Mas eu não vou ouvir o seu projeto porque você está com tal cor partidária. Isso para mim me soa um tanto quanto nazifascista, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa que se plantou na imprensa ultimamente. E lógico, existem coisas que a gente tem que dizer, tem muito erro, tem. Mário, você sabe que o partido político foi de quê? De seres humanos que erram. Sim. Não é? Nós somos falíveis o tempo inteiro. Agora, a gente apontar o erro, a pessoa permanecer no erro, a gente fica se quiser. É diferente. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é crescer com o erro. Eu sempre digo isso. Agora, você ser impedido de mostrar que está errado, ou você não conseguir ser ouvido porque você está com determinada cor partidária, isso para mim cheira a uma sociedade que está doente e a gente precisa recuperar essas pessoas dessa doença, né, viral que foi plantada na política brasileira. E na política local principalmente, né? Falar de política em Maceió, a gente vai ficar aqui até 10 programas e a gente não consegue sair e explicar a doença do alagoano em relação a determinadas figuras políticas do nosso estado e da nossa cidade. Me diga uma coisa que foi... Você fez uma denúncia que eu acho que foi de uma gravidade importante, de uma gravidade grande para o que representa. Você concorreu à eleição da OAB e 2012. Fez uma das denúncias que, assim, do ponto de vista da ordem, que é considerada uma entidade que contribuiu efetivamente para pode-se dizer, para o processo de redemocratização do país, que deu uma contribuição fundamental.
mas foi um processo eleitoral traumático. Você entrega uma fita naquele processo à Polícia Federal, onde constata A corrupção dentro da Ordem dos Advogados. Você está convicto de que aquilo houve mesmo? Aquilo houve. Infelizmente, não foi apurado até hoje. Eu procurei que as pessoas pudessem ser responsabilizadas por aquilo, né? Eu acho um absurdo, ainda hoje acho, tanto é que me abstive de participar do outro processo eleitoral, agora que teve em 2015. Não vou participar mais enquanto esse processo eleitoral for desta forma, né? Porque eu acho que você tem Quando você fala desta forma... Da forma deturpada, da forma corrompida, da forma de compra de votos escancarada. Você tem, por exemplo, para as pessoas entenderem, o advogado, quem vota na eleição da OAB? Somente advogado, ok. Para votar, uma condição que para mim é esdrúxula, é estar em dia com a anuidade da ordem. Como se a OAB fosse um clube. Bem, se a OAB fosse um clube, que você frequenta se quiser ou não, é um problema seu. Se você está em dia, você pode votar. Se você não está em dia, você não vai votar, porque você não vai apitar no clube. A OAB não é um clube. O advogado que não está em dia com a anuidade, ele continua sendo advogado. Ele não perde o direito de exercer a sua profissão. Porque ele perde o direito de escolher quem vai determinar quem fica e quem sai dentro na direção da OAB. Como que ele perde o direito de cidadão, advogado, em escolher? Aí o que acontece? Por estar inadimplente, aí entra a questão da corrupção. Determinado grupo de advogados, e isso que é mais grave, somente quem está dentro da situação da OAB, dentro da tesouraria, sabe quem está adimplente e sabe quem está inadimplente. Eu, por exemplo, que não estou lá, não sei se você, advogado, está pagando a sua OAB ou não. Só quem sabe desse detalhe, desse fato, é quem está na tesouraria. Então a tesouraria tem uma lista de advogados inadimplentes e a lista de advogados adimplentes, os famosos aptos a votar. E aí, sempre a OAB ela faz uma normatização, o edital, e diz o seguinte: até tal data, os advogados adimplentes podem votar. Essa informação também é interna. Eles, de posse da lista, o que fazem? Pagam as anuidades por aqueles que não pagaram, logicamente combinado com o inadimplente. Qual é a contrapartida desse pagamento? Um voto. Isso não é compra de voto? Era isso que se combinava naquela gravação que me mandaram. Uma listagem de advogados inadimplentes, onde eles iam precisar de não sei quantos milhões de reais para poder pagar as anuidades, colocar em dia para que as pessoas terem aptidão na hora de votar e votarem neles. Estava comprada a eleição, eu ia participar para quê? Qual era o sentido de estar ali concorrendo a um processo que a princípio seria democrático, se já estava fraudado meses antes, que as cartas já estavam marcadas? Porque na hora que você compra 1.000 anuidades, num processo eleitoral você tem 5.000 votantes, tá comprado o jogo, você já sabe quem vai ganhar. Então você está fazendo papel o quê? De besta ali, né? Fazendo proposta, visitando colegas, então quando já tinha 1.000 colegas que, infelizmente, por terem sido beneficiados por alguém ter pago a anuidade, e eu disse isso lá: vocês vão quebrar a OAB fazendo isso. Por quê? Porque, infelizmente, o colega que teve essa anuidade paga por você não vai mais pagar a anuidade. Daqui a 3 anos, no próximo processo eleitoral, ele vai esperar que vocês paguem novamente. E como é que vai viver a OAB nesses próximos 3 anos, sem ninguém pagar? Então vejam que coisa mais absurda. Para você ganhar uma eleição, você quebra uma entidade. Aí eu disse: bom, enquanto for dessa forma, eu já estava no processo eleitoral, denunciei, fui à Polícia Federal, fui até o final do processo eleitoral, fomos razoavelmente bem votados, e me abstive depois de participar de qualquer processo eleitoral dentro da OAB enquanto esse tipo de situação continuar. Quando os adimplentes e inadimplentes puderem votar em igualdade de condição, aí você acaba com a corrupção na OAB. Você não tem mais por que comprar voto. Fora o resto, né? Almoço, jantar, uísque e tal, essas coisas que a gente começa a achar um tanto quanto absurdo, por conta exatamente de você ter uma entidade que não lhe remunera a sua prestação de serviço mandatário. Cara, a pessoa gastar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais numa eleição de OAB. Isso, para mim, tem alguma coisa que depois a gente descobriu que tinha, né? É impressionante, porque esse tipo de denúncia, ele surge em alguns conselhos, porque os conselhos, na verdade, eles são... O pior não foi isso, viu, Mário? O pior foi depois dizerem que eu
teria manchado a história da OAB. Eu, por ser o denunciante. Quer dizer, não foram eles que estavam fraudando, fui eu, por ter descoberto e ter mostrado à sociedade o que estava acontecendo, fui que manchou a história da OAB. Enfim. Mas, talvez se fosse hoje, né, nessa onda de todo mundo ser limpo, honesto e tal, talvez tivesse sido sucesso. Mas na época, em 2012, ninguém estava preocupado com isso, não. Muito bem, vamos a um questionamento aqui sobre qual é a sua visão que você faz. Participou agora de um processo eleitoral, mas você defende uma reforma política? Não, a reforma política é essencial e necessária. Não essa que fizeram agora, né? Fizeram uma reforma eleitoral. A reforma política, ela é necessária e ela é vital para a continuidade da vida política do país. Porque o que nós estamos vivenciando hoje inclusive parece que, não sei se você acompanhou agora, vão votar uma PEC para poder extinguir 26 partidos que não atingiram sequer as condições mínimas de serem partidos políticos, né? Essa condição nossa de termos tantos partidos, né, de cada um de uma cor, sem nenhum marco ideológico, para mim é o primeiro ponto. A gente precisa começar a agregar as pessoas em torno de ideias ideais e um projeto de sociedade. Você não pode pegar lá o Partido da Nação Corintiana, Partido da Mulher, Partido dos Aposentados, Partido daqui. Calma aí, meu amigo. Daqui a pouco vai virar clube. Aí então não temos mais um sistema político devidamente organizado. Vai ter vários clubes, né? E a gente precisa organizar isso. E outra coisa, a gente precisa começar a rediscutir. Eu acho que não deu certo essa forma do financiamento eminentemente privado, ou seja, somente pessoas físicas. Por quê? Porque nós somos levados a crer, tanto pela mídia como pelos próprios políticos que infelizmente se enveredam pelo modo da corrupção, de que a política é algo sujo, então ninguém bota o dinheiro dele em uma coisa suja. Veja, um fenômeno de arrecadação no Brasil foi o Freixo. Arrecadou R$1 milhão para a campanha dele. O que é R$1 milhão para uma campanha de prefeito no Rio de Janeiro? Sabe o que é? Nada. Não. O custo de uma campanha política é enorme. Para fazer uma campanha numa cidade como o Rio de Janeiro é enorme. Quantas de gráfica, de material, de tudo, as pessoas têm taxar dinheiro de onde? Eu fiz uma campanha muito modesta aqui e senti o peso, né? Você tem que fazer não sei quantos mil panfletos, adesivo e tudo mais. Só você trabalhar esse material, isso já custa, e custa muito, não é pouco não. E quem vai distribuir? Você sozinho não consegue distribuir, você tem que chamar uma pessoa que vai dizer, voluntários, tem voluntários sim, é verdade. Mas e as pessoas, tem muita gente que não vai trabalhar voluntário com você. Não, você tem que fazer todo um trabalho profissional, você tem que ser profissional para mostrar a proposta. Então, hoje, ninguém quer colocar dinheiro em cima de político. Ninguém vai colocar. Aí eu fico perguntando, como é que vai ser uma campanha majoritária? Como é que vai ser uma campanha? Isso só na parte de recurso financeiro. Você defende o financiamento público ou privado? Sim, público. Eu acho que tem que ser público. Primeiro porque iguala. Né? Iguala. Você tem tanto, tá aqui. Iguala todo mundo vai partir. Lógico, quem vai comprar voto, isso aí é fora da lei. Né? Esses caras fazem fora da lei. Quem vai comprar cadastro, fora da lei. Mas o financiamento tem que ser público. Exclusivo ou... Porque tem aqueles que defendem o financiamento público, porém não excluir o financiamento privado. Mas aí se você abrir uma... infelizmente no Brasil, se você abrir uma brecha, aí a brecha que vai ser... É aquela história, a exceção vira a regra. Você defende, então, a exclusividade do público? Sim. E ponto. Nós não temos uma justiça eleitoral que é pública, quem paga não somos nós? Por que para poder fazer o acesso a essas coisas tem que ser público? Ponto final. Porque a gente tem que começar a saber quanto custa para o eleitor uma eleição. Nós não sabemos, porque ninguém divulga. Tem que saber quanto custa. O eleitor precisa saber quanto é a participação dele dentro desse processo eleitoral. Quanto custa eleger uma pessoa que não presta dentro do processo eleitoral. E tem que saber que está sendo dinheiro dele, sim. Por que não? Né? Tem que ser, acho que tem que ser por aí, porque aí a gente começa a igualar o jogo. Enquanto as coisas começarem a ser dessa forma cristã, vai ser muito difícil. A gente quebrar o poder econômico das pessoas que estão gastando 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, que a gente sabe que alguns gastaram isso agora para candidato a vereador, 3 milhões de reais, para receber quanto depois, em 4 anos de mandato? É uma conta que não fecha. Pois é. Nós estamos aqui encerrando. Mário, muito obrigado. Eu agradeço a paciência de todos vocês aí terem ouvido a gente, né? Primeiro a mim, né? Que falo demais.
Pedir desculpa, viu? Não, se porventura eu fui Não. tanto quanto incisivo, mas infelizmente eu só sei ser assim. Perguntou, eu respondo. Nós estamos encerrando aqui o Fora de Pauta, nessa entrevista com o advogado, professor, né? O Elton Roberto. A gente agradece a tua vinda e o Fora de Pauta volta para a semana. Um abraço a todos. Obrigado, Mário. Obrigado a todo mundo. Um abração. Valeu. Tá bom.